Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. E que bom, irmãos, poder estar juntos, mesmo superando algumas dificuldades, mas nós estamos aqui, sempre buscando ao Senhor e aprendendo com a sua palavra. Por isso eu quero convidar você a ficar com a gente até o final e juntos nós vamos orar e vamos invocar o nome do Senhor, e eu tenho certeza de que Ele vai visitar a sua casa. Hoje nós estamos em Amós, capítulo de número 8. Eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar a mais pessoas e assim expandimos o reino de Deus. Se você der o seu like, apertando no joinha, essa ferramenta entende que essa mensagem é relevante e ela por si só também vai levar a mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, eu quero fazer um convite a você. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Amós, capítulo 8, versos de número 1, 2 e depois nós vamos ler o 11 e também o 12, que diz assim: O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que aqui um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. E então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante, nunca mais passarei por eles. Versos de número 11 e 12, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Queridos, como já dissemos, o livro de Amós é um livro que revela a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual de Israel e também de Judá, e declara a esperança de grande restauração depois da destruição e do exílio que estava se aproximando. No capítulo 8, aqui, Amós teve uma visão de um cesto de frutos do verão, o qual ilustrava a condição de Israel. O Senhor mostrará a Amós e com ele interage, perguntando o que tinha visto, para que em seguida dar o seu recado profético. Amós dizia que tinha visto um cesto de frutos. Agora, redobre a tua atenção aqui. Em hebraico, cesta de frutos significa frutos de verão. O fim havia chegado. E as palavras hebraicas para frutos de verão e fim são semelhantes e são colocadas juntas num jogo de palavras. A visão dos frutos de verão indicava que o fim se aproximava rapidamente para Israel. O fim chegava rápido e o Senhor não mais os pouparia. Ah, queridos, assim, naquele dia, isto é, o dia do Senhor, declara o Senhor o soberano que as canções do templo se tornariam em lamentos, por causa da multidão dos corpos atirados por todos os lados. Os cânticos do templo, cujo estrondo Deus não mais podia tolerar, daria lugar a uivos de privação quando o Senhor viesse em julgamento. Uma abundância de cadáveres era típica das cidades derrotadas no Oriente Antigo. Próximo, veja que aquele povo, o juízo deles se aproximavam e se adiantava contra eles. E aquelas cidades ficariam completamente cobertas de corpos, especialmente aquelas cidades conquistadas pelos assírios.
até o verso 14. Veremos que o profeta desenvolveu a visão do cesto de frutos por meio de oráculos que revelavam as acusações, revelações que mostravam as acusações de Deus. Então veja, primeiro, Deus denuncia a injustiça social, a desonestidade comercial e a indiferença quanto aos dias sagrados. Tudo isso é revelado aqui no capítulo 8. A palavra inicial é destinada aos que pisavam os pobres e arruinavam os necessitados da terra. Eles pisavam os necessitados e destruíam os miseráveis da terra com suas atitudes egoístas, gananciosas e enganosas. Queridos, o ponto aqui não era que os ricos deliberadamente tinham gana contra os necessitados, mas sim que a opressão privava os necessitados de tal modo que eles sequer tinham recursos para as necessidades mais básicas da vida e, portanto, pereciam. Olha que situação! A lua nova, que era uma festa e era celebrada no primeiro dia do mês, com várias oferendas, e você pode confirmar isso em Números 28, do 11 até o 15, se você for ler, você vai ver o que eu estou falando. Por costume, se não explícito pela lei, nesse período, as compras e também as vendas eram suspensas. Não se fazia compra nem venda nesse período de adoração e de oferenda ao Senhor. O que eles desejavam era que esse período passasse para eles puderem voltar a ganhar alguma coisa. O sábado, o qual era observado todas as semanas, era baseado nos atos da criação e redenção de uma nova criação de Deus. O trabalho de qualquer espécie era proibido, e isto também incomodava, pois que não poderiam ganhar o dinheiro sujo deles, além de não respeitarem e nem observarem um temor a Deus e respeito ao povo de Deus, ainda se valiam de balanças enganosas e pesos injustos, além de muitas outras trapaças. Tais práticas de trapaça eram contra a lei do Senhor, e Deus a condenaram na sua lei, em Levíticos 19, 36 e também em Deuteronômio 25, 14. E isto resultaria em julgamento. Deus haveria de julgá-los. Oh, queridos, o objetivo deles era comprarem os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália, pois estariam tão arruinados que eles certamente se venderiam por tão pouco. Até mesmo o refúgio do trigo era vendido, e os proprietários rurais vendiam até mesmo os resíduos que caíam no chão após o trigo ser trilhado, e eles misturavam com o trigo, desse modo enganava o comprador. E assim jurou o Senhor pela glória de Jacó. A expressão pode se referir aqui ao Senhor ou à terra de Israel, que é chamada em outro lugar, em nossa herança ou a glória de Jacó, que nunca haveria de se esquecer de nenhum de suas obras, ou seja, o juízo de Deus estava decretado e era certo, e eles haveriam de sofrer a pena pelos seus pecados. A terra haveria de estremecer, e todos os que nela habitam haveriam de gemer. Toda ela se levantaria como um Nilo e seriam agitada e diminuída. Todos os anos, queridos, o Nilo subia e inundava as suas margens, alagando os campos e deixando ricos depósitos alagados. A imagem é usada aqui para descrever a inundação do julgamento que estava por vir, a saber, os assírios, que trariam grande comoção social e política. A destruição seria grande como uma inundação. O Senhor, então, naquele dia, faria o sol se pôr no meio-dia, e em plena luz do dia escureceria a terra. O sol,
queridos, era adorado em Judá e provavelmente em Israel também, uma vez que Israel estava envolvida com a adoração de astros, embora essa prática fosse proibida pela lei. A adoração das estrelas e do sol eram práticas universais do Antigo Oriente. E aqui a afirmação que o Senhor faria o sol se pôr confirma que Ele é Deus e o sol é apenas uma das suas criações. Oh, queridos, o escurecimento da terra aqui pode ser traduzido como o escurecimento do reino, uma vez que o reino de Israel seria punido. E o estudo, queridos, da frase nos recorda ou nos remete diretamente à praga da escuridão que o Senhor mandou sobre a terra do Egito. Aqui, o Senhor estava prestes a julgar Israel com o mesmo veredito, ou com um veredito similar. Assim, esse dia seria um dia triste, de grande luto, de sofrimento e de dores, de forma que todos vestiriam roupas de luto e raspariam as suas cabeças. Esse era um material rústico, pano de saco, do qual os sacos eram feitos, eram ásperos contra a pele e normalmente não eram para ser vestidos, mas era usado pelas pessoas que estavam de luto para indicar que os prazeres da vida não mais o importavam, por causa do grande sofrimento e das tragédias que tinham que passar. Outro sinal de luto era a calva sobre toda a cabeça. Era o proibido na aliança, queridos, na lei de Deus, talvez porque fosse visto como uma deformação do corpo, que degradava a imagem de Deus, e porque era uma prática dos pagãos. O Senhor faria com que aquele dia fosse um dia de luto por um filho único, o fim dele como um dia de amargura, por consequência final do pecado de Israel. Ah, queridos, também o Senhor faria que houvesse fome na terra, e não fome comum, mas fome pela ausência da palavra do Senhor, ou seja, fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Preste atenção aqui, essa maldição tem origem com a aliança, queridos. Oséias também profetizou acerca disso. No capítulo 3, no verso 4 do seu livro, fala que o povo sofreria porque abandonara o Senhor. No período de Juízes, quando o pecado abundava, a palavra do Senhor era muito rara. Você pode conferir o que eu estou dizendo em 1 Samuel capítulo 3, verso 1. E você ainda pode comparar com as palavras que disse o nosso Senhor Jesus em Lucas 17, 22. Pois ele disse: depois disse aos seus discípulos: chegará um tempo em que vocês desejarão ver um dia do Filho do Homem, mas não verão. Oh, queridos, o profeta Isaías também disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Oh, queridos, que tenhamos hoje fome e sede da palavra de Deus hoje, enquanto nós podemos achar, enquanto nós podemos encontrar. Então, queridos, nessa manhã eu quero te convidar, ore comigo e vamos buscar a presença de Deus enquanto podemos achar. Querido Deus e Pai, nesta manhã eu te oro para que, ó Deus querido, venha a nós o teu reino e a tua palavra seja manifesta, Senhor, a nós. Ó Deus querido, nos conduzindo pelo caminho do Senhor. Ó Deus, abençoa este dia e guarda, ó Deus, ao teu povo debaixo da tua forte mão. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu vou terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.